Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmo, para o capítulo 45. O capítulo 45 ele tem 17 versículos, iremos fazer de duas vezes. Iremos fazer hoje do versículo 1 até o versículo 10, que será o 45a. Leamos, meus irmãos e minhas irmãs. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Com isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácio de marfim ressoa instrumento de cordas que se alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Meus irmãos e minhas irmãs, o título desse salmo vai ser O Ungido de Deus e a Sua Noiva. E o subtítulo vai ser Ao Mestre de Canto, segundo a melodia, os lírios, que seria uma melodia entoada naquele momento, dos filhos de Coré, que eles vão entoar esse cântico com suas vozes, ou corá, como alguns chamam, e salmo didático, tem um aprendizado. Mas qual seria a didática desse salmo? Ele vai dizer aqui cântico de amor. Não é um cântico de tristeza, não é um cântico de lamento, não é um cântico de guerra, é um cântico de amor. Esse amor onde vai ser nutrido por duas pessoas, uma pela outra, da qual elas procuram se encontrar e procuram se amar. Agora, o salmista, ele vai nos passar alguns ensinamentos com relação. Ele quer nos passar uma didática que isso não se refere somente ao amor entre duas pessoas. Ele vai falar também da observância da lei de Deus, de que é interessante que a pessoa que conheça o Senhor, obedeça ao Senhor, porque se assim fizer para os israelitas, quando ele obedeceu, terão benefício advindo da parte de Deus. Vamos ler então, para que nós possamos entender versículo por versículo, o que o salmista, que eu não sei quem é, ele não se expressa aqui quem ele seja, não sei se foi depois da morte de Salomão, como disse João Calvino, ou foi antes, foi no período que ele estava vivo, ninguém sabe, mas sabe-se que foi um casamento, e nesse casamento ele vai entoar esse cântico, e que possivelmente é para o rei Salomão. Vamos ver então como é que o salmista quer que eu e você venhamos a entender. Ele começa dizendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, no versículo 1, de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Veja que nesse momento ele fala, de boas palavras transborda o meu coração. João Calvino vai nos fazer uma observação que esse termo é muito difícil de se encontrar em outros salmos, que esse salmo ele é único por causa dessa palavra, porque geralmente quando os profetas vão falar com o povo de Deus, eles vêm trazer uma palavra de advertência, uma palavra onde o Senhor Deus está muito
triste, muito chateado com aquele povo, e é necessário que ele se converta dos seus maus caminhos. Mas aqui, nesse momento, o salmista, que entoou os salmos, ele fala de boas palavras, transborda o meu coração. Há uma felicidade muito grande aqui. E ele vai dizer a quem ele fez isso. Ele fala assim: ao rei consagro o que eu compus. Por isso que possivelmente seja ao rei Salomão, consagro o que eu compus nesse momento. Estou dedicando isso aqui ao rei. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então veja que o coração dele está transbordando, porém a língua dele está exalando o que do coração está transbordando. Ele está fazendo uma ligação entre o seu coração e a sua língua, onde ele está transbordando a sua alegria em forma de um cântico. E ele vai dizer assim no versículo 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és mais formoso dos filhos dos homens, porque nós sabemos que o Senhor Deus, ele abençoou Salomão com o dom da sabedoria, com a capacidade de discernimento de coisas que muitos povos não conseguiam resolver e se achegavam a ele para poder tirar dúvida de coisas que ele não entendia. E Salomão era capaz de resolver todos os questionamentos, porque Deus lhe deu larga sabedoria. Deus dilatou o coração dele, a mente dele para o conhecimento. Deus fez com que Salomão conseguisse atingir o ápice do conhecimento, mas foi somente com ele. E isso tornou ele uma pessoa bastante eloquente com as suas palavras e conseguia colocar as palavras de forma tão correta, como também conseguia expressar o que ele queria passar de forma sublime, de forma clara e de forma que as pessoas conseguiam compreender. Era capaz de ensinar o mais sábio pela sua sabedoria, e aquela mesma sabedoria que ensinou o mais sábio, ensinar aquele que menos sábio, mas de uma outra língua, de outra forma de língua, que ele compreendesse o que ele queria passar. E ele transbordava conhecimento e sabedoria. Por causa disso ele vai dizer: tu és o mais formoso. Tu não és formoso, tu é o mais formoso. Nos teus lábios se extravasou a graça, o favor imerecido. Então veja que por isso tu és mais bondoso, mais formoso, porque do teu lábio se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre, porque o Senhor te colocou como aquele que é mais conhecedor, fez que teus lábios transbordasse a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada, no versículo 13 ele vai dizer: cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a espada, coloca a espada do teu lado, circunda a espada do teu lado, herói. Ele chama nesse momento Salomão herói, mas não coloca a espada de qualquer jeito, coloca de forma heróica, de forma que todos observem que Salomão não tem só as palavras bonitas, que Salomão também tem a espada, é um grande guerreiro do Senhor, que Salomão ele tem a espada para trazer justiça para o povo de Israel, ele tem espada para trazer justiça para os povos que querem lutar contra o povo de Israel. Então veja que quando ele diz assim, no versículo 3 ainda: cinge a tua glória e a tua majestade. É como se ele dissesse: cinge a espada do teu flanco, do teu lado, herói, mas cinge ela com glória e majestade. Com glória, para que as nações, os povos, ao verem, te vejam como vitorioso. Temam ao rei e assim não queiram atacar Israel. Procure logo como ter paz contigo. E não só que os povos te veem como glorioso, como aquele vitorioso, mas também que os povos que moram dentro de Israel também vejam a tua majestade com a tua espada, porque a tua espada trará justiça. A tua espada fará com que as pessoas percebam que o Senhor é que tem poder e tem autoridade. Tem um poder pela qual se usa onde está e a autoridade pelo qual você é agora, porque és o ungido do Senhor. Isso ele vai dizer, no versículo 4 ele vai dizer: e nessa majestade
da quais você é o regente, da qual você julga os povos, que nós temos lembrança daquelas duas mulheres que tinham aqueles dois filhos, que apresentaram para Salomão. Uma dizia que o filho era de uma, outra dizia que o filho era de outra. E Salomão disse: por que você diz isso? Elas contaram a história delas, até que Salomão disse: me traga a espada, cortem a criança no meio. E a mãe verdadeira disse: não, não mate, pois dê para ela, eu não quero ver meu filho morto. E a mãe que não era verdadeira disse assim: não, nem eu, nem você, então mate. Salomão discerniu naquele momento o coração, pela espada, que lhe disse assim: dê àquela outra mãe, porque só a mãe verdadeira é que ama o filho e não quer ver ele morrer. E assim Salomão foi reconhecido pela sua sabedoria, a capacidade de discernir os corações naquele momento. Por isso que ele fala aqui no versículo 4: e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e pela causa da justiça. Veja, nesse momento, Salomão, ele dirige o povo com integridade, com lealdade, com verdade. E a verdade, ela é transparente, ela não é opaca, ela não é translúcida, ela é transparente, consegue se enxergar do outro lado que se está se fazendo. Isso que é a verdade para ele. E não só com a verdade, mas também ele disse no versículo, ainda no versículo 4, né? Verdade e da justiça. Quando fizeram um julgamento aqui na justiça, que tenham paridade de armas, que tenham proporcionalidade no julgamento, que cada um apresente a sua defesa igual o agravo que o outro está colocando, que ninguém fique maior do que o outro na hora do julgamento, porque a espada dele, que ele vai trazer, que é a espada justa de regência, é para a verdade e para a justiça. E que um bom rei, nesse momento, ele está dizendo que é aquele rei que trabalha com justiça e com verdade. Por isso que ele está falando aqui da glória de Salomão. E ele vai falar ainda, pela causa da verdade e justiça, e a tua destra te ensinará proezas. E ele vai dizer no versículo 5, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. As tuas setas são agudas, as tuas flechas, elas são certeiras, elas não erram, elas acertam, elas não pecam, porque o pecado, segundo Santo Agostinho, é um tiro errado no alvo. Mas no caso de Salomão, ele não errava, ele não pecava, ele atirava certinho no coração dos inimigos, porque tão logo acertasse no coração daquele líder inimigo, ele vai dizer assim: e os povos caem submissos a ti, porque se derrotar-te o líder deles, os povos começam a te servir também. E no versículo 6 ele vai falar: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do reino. Quando ele fala o teu trono, ó Deus, nesse momento, ele está dizendo para Salomão, ele está falando como se fosse o teu trono, ó imperador, ó grande rei, ó semelhança de Deus, ó aquele que parece com Deus aqui na terra, mas que não é o Deus Altíssimo, mas se parece com Deus, porque julgas com equidade, julgas com verdade, amas o teu povo. Ele vai dizer: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade. E daqui, quando ele fala equidade, veja, cetro de equidade é o cetro do teu reino, quando ele não vai tratar apenas só fazer justiça pela lei, onde ele vai colocar só a lei, porque nas leis elas têm fragilidade. As leis feitas pelos homens, elas não podem ser levadas a termo, porque existe brecha nas leis. E o que vai suprir as brechas dessa lei? Vão ser aquelas coisas que vamos chamar de proporcionalidade, vamos chamar de moralidade. São brechas que são coisas que podem tapar essa lacuna e garantir a equidade. Porque a partir do momento que trata os iguais com igualdade, mas também os desiguais com a sua desigualdade, aí está havendo a equidade, não está ficando brechas, e aí está sendo transparente. E as pessoas acreditam no rei, porque o rei acredita nas pessoas, e tudo está caminhando pela prosperidade. Por isso que ele fala: o teu trono, ó Deus, é para sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Aqui
Ele está falando que o rei Salomão, ele ama a justiça e odeia o povo iníquo, o povo que não leva, não gosta, não tem prazer na equidade. A iniquidade, nesse momento, são aqueles que só andam dentro da lei, aqueles legalistas, moralistas, as pessoas que se beneficiam da lei para ganhar alguma coisa. Quando a lei, nós sabemos que ela tem brechas e pode criar formas onde o homem pode dizer: estou usando a lei, por isso que eu estou conseguindo chegar onde eu quero chegar. E aqui, embora nós sabemos que a lei ela pode ser legal, mas às vezes a lei é legal, mas ela pode ser imoral e não se usa a moralidade. É por isso que ele está dizendo aqui: amas a justiça e odeia a iniquidade. Amas o decreto, mas que foi estabelecido, mas odeia quando ela vem de forma desproporcional. Com isso Deus, ó Deus, ó grande Salomão, por isso, ó grande rei, ele vai dizer: o teu Deus, que é o grande Deus, agora ele fala que é o teu Deus, te ungiu, que é o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, teu Deus te ungiu, com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, nenhuma pessoa foi ungida tal qual Salomão pela sabedoria que ele teve. E ele fala no versículo 8: todas as tuas vestes recendem, todas as tuas vestes, as tuas roupas recendem, exalam a mirra, aloés e cássia. Ressoam o instrumento de cordas que se alegram com a presença do rei. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Filha de reis, nesse momento, quando o salmista está falando filha de reis, possivelmente seja as esposas de Davi, de Salomão. Ele tinha 700 esposas e tinha 300 concubinas. Essas esposas deles estavam ali, mas à direita dele estava uma que possivelmente seja a filha do Egito, que ele fala aqui: filha de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Salomão ele tinha preparado algumas naus, algumas embarcações, e essas embarcações iam até Ofir. E lá nas montanhas de Ofir trazia de lá muitos ouros, onde as pessoas iriam escavacar lá e traziam muitos ouros. Certa vez trouxeram pelo menos 420 ciclos de ouros de lá das montanhas de Ofir. Se nós queremos entender o quanto é que dá esses 425 de ouro, seria aproximadamente 530 milhões de reais para a nossa época, se considerarmos o século I pelo valor do ouro, do ciclo do ouro. R$500 milhão de reais. Olha só. Então ele vai dizer: à tua direita está ali Ofir. Então ele vai dizer: ouve, filha, no versículo 10. Ouve, filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Agora o salmista se dirige à rainha. Ele vai rumo à rainha e diz assim: ouve, filha, ouve. Vê e dá atenção. Ouve, vê e dá atenção, porque eu vou te falar agora. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Abandona. Esqueça tudo o que tu aprendeu, rainha, para que venha viver com o povo de Israel, com o povo escolhido de Israel. E você não se perderá com isso. Darei exemplo porque você não se perderá com isso. Para a rainha, darei exemplo. Raabe, a meretriz Raabe, a prostituta Raabe, que estava em Jericó, quando 2 espias de Israel chegaram por lá, ela pegou, deu proteção a esses homens, os guardou e não os entregou. Então, esses homens prometeram que iriam levar Raabe viva, ela e sua família, para morar em Israel. O povo de Jericó foi derrotado, mas Raabe, pela fé, permaneceu intacta. Então, Raabe, há 470 anos mais ou menos atrás, conseguiu morar em Israel com sua família e não foi atacada porque ela confiou e teve fé. Ruth, o que ela fez? Ela era nora de Noemi. E Noemi tinha 2 noras, tinha Ruth e tinha Orfa. O marido das 2 morreu.
O marido das duas morreram, aliás. E aí, de repente, a Noemi fala: minhas filhas, o marido de vocês morreu, meu filho morreu também, então vocês sigam para a terra de vocês. Elas choraram, a órfã foi para a sua terra, Moabita, mas a Ruth não queria seguir. Então a Noemi chegou com a Ruth e falou: filha, a tua outra irmã foi embora para o seu povo, seu Deus, por que você não vai? A Ruth olhou para Noemi e disse: onde tu estiveres, lá eu estarei. Onde tu deitares, lá eu deitarei. Onde tu andares, lá também eu andarei. Porque o teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Isso que o salmista está passando aqui para a filha egípcia quando fala assim: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece teu povo e a casa do teu pai. No próximo capítulo, nós ainda estudaremos capítulo 45, próximo bloco, mas será do versículo 11 até o versículo 17. Peço que os irmãos se inscrevam no canal, ative o sininho para dar notificação e deixe seu like. Amém.